157 Twitch-Pop capítulo 129 Fala Clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o like nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o like nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Estrondo. O exercício militar na cidade de Mirai revelou-se real. A explosão de cristais mágicos ressoou no campo de batalha simulado enquanto os soldados se preparavam para participar de uma batalha simulada. Com espadas sem fio marcadas com tinta amarela ou verde, os dois exércitos divididos deveriam lutar entre si. O objetivo era proteger o pano branco em seus corpos. No final, dependendo de onde as marcas de dor estavam no corpo, seriam dados pontos. Cabeça, pescoço e peito eram considerados morte. Sim, eles tinham armadura. Mas o objetivo era transformá-los em guerreiros que, mesmo com armadura, fossem rápidos o suficiente para evitar os ataques do inimigo. Foi um jogo de guerra, mas em grande escala. No entanto, a presença de tantas tropas também fez com que as pessoas que passavam pela cidade de Mirai tivessem que passar por muitos postos de controle. A única rota para o oeste estava agora fortemente vigiada, com os fios distantes dos explosivos ressoando o tempo todo. McLaren Martin, aquele que se ajoelhou diante de Sylvester, encontrou sua única saída para o oeste trancado. A multidão de caravanas estava sendo controlada minuciosamente e, com a quantidade de ouro que tinha, ele sabia que não conseguiria escapar. Mesmo sua força não poderia ajudá-lo a abrir o caminho. O deus escravo anterior teve que se virar e encontrar outra maneira de chegar ao oeste. Mas ele não foi o único a ter essa experiência. Enquanto isso, dentro da Torre do Sem-Deus, Sylvester fornece diretamente toda a torre com sua autoridade suprema sobre tudo naquele edifício gigante. Ele deixou ao Lorde Superior Inquisidor as amostras dos corpos dos deuses escravos que Mirai já havia coletado. As amostras corporais, incluindo cabelo, unhas, suor ou até saliva, seria usado para fazer os bonecos. Andar por andar, Sylvester verificava meticulosamente todos os lugares. Como esperado, os andares superiores incluíam os escravos mais exóticos. Os primeiros 10 andares em ambas as instruções eram para escravos regulares, principalmente humanos. Depois, do 10º ao 20º andar, houve escravos especializados em diversas coisas, incluindo magos e cavaleiros. Do 30º ao 40º andar, havia escravos não humanos de uma ampla variedade de espécies. Dos 40 aos 49 anos, os escravos mais caros foram mantidos num ambiente relativamente saudável. Mulheres élficas, homens élficos, mulheres vampiras, anões altamente treinados e belos beastikins eram as principais mercadorias da Torre do Sem-Deus. No entanto, ao contrário do 50º andar acima, reservado aos deuses escravos, o 50º andar construído foi reservado para algo totalmente diferente e sinistro. Sylvester chegou ao subsolo pelo mesmo elevador, junto com alguns guardas. Era um andar mal iluminado e uma presença designada de guarda também estava lá. Porém, o que surpreendeu foi o som dos bebês chorando. Logo ele chegou a um salão enorme, maior que a Arena da Terra Santa. Estava cheio de gaiolas com barras de metal, dispostas em longas fileiras e empilhadas uma em cima da outra, com pelo menos 10 gaiolas de altura. Dentro das jaulas havia mulheres com barrigas inchadas ou segurando bebês nos braços. Do humano ao não humano, a loucura foi indiscriminada. Este era o lugar para aqueles que sofriam o pior dos destinos. É uma fazenda de criação de mais escravos. Sylvester percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Foi assim que a Torre do Sem-Deus continuou vendendo escravos de alto valor, mesmo quando a pirataria foi destruída. Era assim que a Torre do Sem-Deus esperava alcançar sua forma distorcida de glória. Sylvester olhou para o guarda mais próximo dele e perguntou: "Você também nasceu aqui?" O homem acenou com a cabeça sem emoção. "Todo mundo que trabalha na torre é." Sylvester soltou um longo suspiro e ergueu a mão. Da palma da mão saiu um orbe de luz branca brilhante. Ele flutuou em direção ao teto e permaneceu lá como se fosse um sol artificial. Trouxe o calor e a luz tão necessários aos habitantes do local de reprodução. "Eu sou o Papa Sylvester Maximilian", Sylvester gritou tão gentilmente quanto possível. "Eu proibi a escravidão em todo o sol, seja ela humana ou não humana. Como tal,
Os deuses escravos foram tratados. Todos os escravos na Torre dos 100 Deus serão reabilitados em suas casas ou continentes. Por enquanto, você será providos de boa comida e roupas novas até que possamos encontrar uma maneira de abrigar todos vocês em melhores condições. Os escravos ouviram silenciosamente. Eles não sentiram mais alegria, medo e dor. Eles ouviram promessas vazias muitas vezes, palavras destinadas apenas a torturá-los mentalmente. Sylvester se virou irritado e caminhou para uma parte diferente do andar mais profundo. Ele encontrou uma grande câmara com pequenos berços cheios de bebês. Algumas escravas cuidavam deles lá. Depois, havia outro grande salão cheio de crianças que começaram a andar, mas não tinham mais de 5 anos de idade. O andar de cima abrigava todas as crianças de 5 a 10 anos, e todas as crianças acima dessa idade eram tratadas como adultos. Com um suspiro, ele se virou e foi para o andar térreo da torre. A população da torre é de 300.000 escravos, e 100.000 guardas, 50.000 vendedores. Não será fácil reabilitar todos eles. Por que não mandá-los todos para casa? Mirage cantou em seu ombro. Sylvester balançou a cabeça, pois conhecia muito bem a natureza humana. A sociedade não aceitará essas mulheres, serão chamadas de contaminadas. Sejam humanos ou elfos, eu sei que essas mulheres não serão aceitas de volta tão facilmente. Alguns dos escravos provavelmente estão aqui há gerações, eles não têm casa lá fora. Sou a única ponte para uma nova vida independente. Mirage balançou a cabeça e olhou em volta. Então, eles são como eu antes de conhecer Maxi. Sim. E então eles não têm nada a temer. Mirage orgulhosamente deu um tapinha na cabeça de Sylvester com sua pata branca e macia. Meu querido filho fará todos felizes. Estou surpreso que ele ainda se lembre de me adotar, pensou Sylvester e continuou seu trabalho. Em poucas horas, grupos de homens da Terra Santa começaram a chegar. Uma contingente de inquisidores também chegou a tempo e, lentamente, a Torre dos 100 Deus se transformou na Torre de Luz. Uma enorme cozinha foi montada para preparar uma refeição saudável para todos os escravos. Os vendedores e compradores capturados foram despidos e jogados em minúsculas celas de prisão, com todo o seu dinheiro confiscado. Eles estavam sendo interrogados um por um para revelar seu estoque de dinheiro escondido ou cadeia de suprimentos. Sim, Sylvester iria fazê-los financiar a reabilitação de tantos escravos. Isso pareceu mais fácil do que eu imaginava. Ao avaliar a cozinha, Sylvester ouviu uma voz conhecida. Felix, você chegou na hora certa. Acho que encontrei 100.000 irmãos para você. Félix acabara de retornar após terminar sua missão no Ducado de Isseling, após punir o barão que utilizou trabalhos forçados. O que você quer dizer? Sylvester sorriu e apontou para os guardas de armadura preta. Todos os guardas aqui não têm a mesma coisa que vocês, bolas. Felix semicerrou os olhos dolorosamente, como sempre fazia sempre que suas bolas eram mencionadas. Ah, pobres rapazes. Mas vocês também podem curá-los. Antes disso, terei que curar suas mentes de alguma forma. Sylvester murmurou e conduziu Felix até a torre para explicar seu trabalho. Seu trabalho é cuidar das crianças junto com as mães brilhantes. Anote seus nomes, gênero e se nasceram aqui ou foram trazidos do mundo exterior. Se lembram de onde são? Felix gemeu, mas aceitou a tarefa. O que você fará com eles? Se eles não têm para onde ir, então talvez eu comece minha escola e adote todos eles. Certamente tenho dinheiro e recursos para ensinar-lhes meus ideais, inteligência e modo de pensar. Talvez, um dia, eles cresçam e espalhados pelo mundo como meus representantes, tornando o mundo melhor para todos. Mas, acima de tudo, eles exigem primeiro uma vida feliz e saudável. Sylvester revelou seu plano simples, mas elaborado. Em termos práticos, foi um pesadelo logístico de realizar, mas era execuível. E a torre? Desta vez, Sylvester não falou muito, pois ainda estava pensando no que fazer com isso. A torre é enorme e projetada com bastante maestria. Destruí-la seria um desperdício de espaço. Talvez eu devesse tomar posse dela e transformá-la na escola de que falei. Afinal, uma cidade inteira pode ser instalada aqui. O plano era reformar os andares do prédio para algo melhor. Renove toda a torre e depois faça alguns rituais sagrados para sua purificação. Então, espalhe a notícia e faça dela uma torre de Solisa em vez de 100 Deus. Bom, deixe-me em paz.
Deixe-me ir. Como você ousa me tocar? Você tem alguma ideia de quem eu sou? Ah, só então, alguns barulhos altos vieram. Sylvester e Felix voltaram-se para a entrada da torre e notaram 6 cavalos entrando. Da sela do cavalo, 5 cordas grossas estavam presas, e os cavalos pareciam estar se esforçando enquanto tentavam puxar alguma coisa. Arag! Minha cara! Logo, o som de algo pesado sendo arrastado ressoou. Alguns momentos depois, o que estava no final das cordas se revelou, uma bolha enorme e gorda de um ser humano. Sua Santidade, nós a pegamos. Ela estava escondida em um chiqueiro enquanto sua família e escravos libertos roubavam sua riqueza e a jogavam fora. Ela só conseguia se arrastar para uma fazenda além do rio, relatou um comandante inquisidor. Quem é ele? Felix olhou para a monstruosidade de um ser humano. A criatura estava longe de ser humana, nem conseguia ficar de pé. Sylvester balançou a cabeça e caminhou até ficar ao lado do enorme corpo. Ele notou a mulher chorando desesperada. Como é esse desamparo? Por favor, deixe-me ir. Você é um bom homem. Vou rezar para Solis. Ela chorou, tendo ficado uma bagunça com partes de sua pele lascadas e o que restava de seu cabelo ralo. Ela havia sido arrastada até lá por cavalos. Bom. Sylvester pisou em seu rosto enorme, mas Solis já proferiu o julgamento. Você deve ser erradicado como se fosse uma doença. Não. Por favor. Sylvester olhou para o comandante. Deveria haver um chiqueiro aqui também. Jogue-a lá. Deixe-a apodrecer lá e ser comida. O quê? Você não pode fazer isso. Felix se aproximou abruptamente e olhou para o rosto dela. Espere. Isso é uma mulher? Que coisa chata. Eu sou Minerva, a mais linda. Bom. Felix chutou sua mandíbula desta vez, quebrando-a. Coisa. Assim como você chamou seus escravos, um objeto que não merece piedade. É inútil pedir misericórdia. Na verdade, acredito que sua santidade não está sendo duro o suficiente com a punição. Sylvester esfregou o queixo. É mesmo. Então talvez eu devesse julgá-la para os escravos canibais do deserto divino. Minerva não conseguiu dizer nada, pois seu maxilar estava quebrado. Ela apenas fez barulho e chorou em uma poça de seu próprio sangue. Ela não esperava que seu fim fosse assim. Ela gemeu. Não se preocupe, os outros se juntarão a você em breve. Sylvester acenou e permitiu que os guardas a levassem embora. Eles sofrerão um destino pior quando meus brinquedos estiverem preparados. Tite Pop capítulo 130. Prepare 50 navios grandes. Irei para Bestaria imediatamente após chegar à Terra Santa, junto com os escravos não humanos. Sylvester falou com Gabriel através do Solarium Web enquanto estava sentado no último andar da torre trabalhando. Levarei Soulbreaker e Bloodline comigo, pois a magia deles afeta todas as espécies igualmente. Mas o rei Ratagun não parece animado com isso, respondeu Gabriel, lendo a resposta do rei élfico. Ele diz: terei o maior prazer em recebê-lo e tenho certeza de que todos os anciãos sentirão o mesmo. Santidade, não creio que eles estejam muito interessados em recebê-lo. Ele está sendo pressionado? Sylvester se perguntou o que estava acontecendo em Elfia. De qualquer forma, tenho que mandar todos esses escravos de volta para casa, então tenho que ir para lá, não importa o que aconteça. Nossa arrogância e orgulho causaram inúmeras baixas por 1000 anos. Eu irei, afirmou Sylvester e continuou com o trabalho. Há algo mais. Sim, as relações entre os reinos de Márcia e Solanes herdaram e ameaças de guerra estão sendo lançadas pelos reis que você colocou. O ponto de fusão foi um enorme veio de ouro encontrado no meio da fronteira dos dois reinos. Estão reivindicando terras extras no território um do outro para conseguir mais ouro. Gabriel explicou brevemente a questão. O que devo fazer? Enviar alguém para mediar? Sylvester gemeu, esfregando a cabeça, pois sabia que isso aconteceria eventualmente. A menos que compartilhem muitos interesses comuns, os reinos sempre entrariam em guerra. Sim, envie alguns árbitros e tente trazer de volta a paz. A Terra Santa é emissora de dinheiro agora, então mesmo que eles ganhem algum ouro, ele deve passar por nós. Entendido, Santidade. Enviei os documentos importantes que precisam de sua aprovação pessoal e devem chegar em breve. Enquanto isso prepararei os navios. Gabriel finalizou seu relatório. Mas Sylvester apenas soltou um suspiro ao encerrar a conexão. Ele não era um grande admirador de papelada,
mas fazia parte de seu trabalho. Como ele era um mago supremo e podia ficar acordado por muito tempo, também era esperado que ele trabalhasse mais horas agora. Porém, ele não reclamou muito, pois as metas eram muito altas e exigiam um trabalho insone. Bater. Bater. Imediatamente, a porta se abriu e um comandante inquisidor entrou. Atrás dele, mais alguns inquisidores vieram, empurrando muitas mesas grandes com carrinhos. Sua Santidade, estes chegaram da Terra Santa. Sylvester olhou para as enormes pilhas de papéis e arquivos. Tudo isso? Sim, Santidade. Isto contém o índice de tudo, respondeu o comandante inquisidor. Esse é o índice. Levou um carrinho inteiro. Sylvester levantou-se e foi até lá para ver o que era. Mas logo ele se acalmou, pois entendeu que esse era seu próprio fardo para carregar. Esta era a revisão que ele precisava fazer, pois estava relacionada às tecnologias experimentais que ele havia sugerido. Eu poderia ter dado esse trabalho para Felix como vice-irmã, mas ela não é inteligente o suficiente para isso. Ninguém é. Deixe-os ao lado da mesa. Sylvester voltou ao seu lugar e começou a trabalhar imediatamente. Desde a verificação dos projetos e resultados dos experimentos da barragem que ele sugeriu, até os resultados do dispositivo de comunicação sem fio que estava sendo produzido. Avaliação dos projetos da nova Cidade Verde, para vários projetos de canais estratégicos para trazer água para dentro das regiões do Reino Blackheart. Não havia mais guerra para travar e ele só precisava vencer por meio de seu intelecto. A maioria dos problemas enfrentados pelas pessoas hoje tendem a estar relacionados com a sociedade, a economia ou o atraso tecnológico. A segurança alimentar continua imprevisível, murmurou Sylvester enquanto olhava para os relatórios do Reino das Terras Altas, onde conduzia a maior experiência agrícola. Precisamos de registrar um excedente em cada colheita para manter a população bem alimentada. Parece que terei de pensar numa forma de tornar o cultivo de alimentos mais eficaz e rentável para os agricultores. Subsídios para fertilizantes, talvez. Tanto quanto me lembro, a energia, a agricultura e os transportes eram as indústrias mais subsidiadas do mundo na Terra. Com os meus poderes quase ditatoriais, posso mantê-los sob controle longe de se tornarem um monopólio. Sylvester contemplou muito, mas não tomou uma decisão unilateralmente, pois a ideia era grande demais e custaria ouro aos reinos. Bater. Bater. Eu voltei, Santidade. O Lorde Superior Inquisidor entrou na sala naquele momento. De acordo com seu desejo, a bruxa anciã fez o que você precisa. Estes são os 5 ídolos de sangue, preparados para suas justas provações. Sylvester pegou com entusiasmo as 5 bonecas de pano. Eles pareciam comuns e não representavam de forma alguma as imagens reais das pessoas. Mas eles ainda estavam amarrados através da magia negra. Ótimo momento, Lorde Inquisidor. Eu precisava de algo para me manter ocupado enquanto lidava com esses relatórios. Por favor, coloque-os na minha mesa. Sylvester pediu ao velho e desceu um pouco da cadeira para tirar algo. Encontrei. Logo Sylvester segurava um martelo em uma das mãos e uma caixa de pequenos pregos afiados na outra. Ele colocou os 5 bonecos na lateral da mesa e bateu. Bom. Um prego em cada boneco, exatamente onde deveria estar a palma da mão direita. Ele pregou as bonecas na mesa e começou a trabalhar imediatamente, sem se importar com os efeitos nos corpos reais, pois sabia que isso era apenas o começo. O que aconteceu com a bruxa anciã? Ela não fará falta, pois ela não existe mais. Lorde Inquisidor respondeu e pediu outra tarefa. Você realizou um dos meus sonhos, pois eu odiava este lugar com fervor. De que outra forma posso ajudar ainda mais? Providenciar o máximo de carruagens que puder. Levarei os não-humanos que desejam retornar à bestaria para a Terra Santa. Aqueles que desejarem permanecer serão instalados na Vila Feliz, ordenou Sylvester e se afogou nos papéis. Silenciosamente, os olhos do Lorde Superior Inquisidor brilharam vermelhos. Ele saudou e saiu do salão. Miau. Miau. Ao ouvir a voz de Mirage, Sylvester olhou para o lado e quase engasgou com a saliva. A bola de pelo estava brincando com as bonecas pregadas, arranhando-as, pressionando-as e sentando-se sobre elas. Eu me pergunto o que aqueles 5 devem estar sentindo. Inferno. Os 5 deuses escravos de repente se viam sofrendo no inferno. Minerva estava no chiqueiro e quando gritou de dor repentina na mão, os porcos ficaram agitados e começaram a pisoteá-la, mordendo-a.
Ela era tão gorda que não conseguia nem rolar ou afastar os porcos. Ao mesmo tempo, do lado de fora da Torre dos Sem-Deus, a uma boa distância, na estrada do deserto que levava ao sul, Macalingas Ofis viajava com vestes pretas e um capuz enorme na cabeça. Suas visíveis tatuagens rúnicas brancas fizeram muito pouco para escondê-lo. Arg! Mas de repente ele caiu com imensa dor na mão direita, como se tivesse sido perfurada por alguma coisa. No entanto, não havia nenhum ferimento nele. Gah! Não consigo respirar. Ele começou a bater os pés em desespero, sentindo como se algo tivesse sufocado seu rosto e bloqueado suas vias respiratórias. Para azar de Macalingas Ofis, as pessoas com quem ele viajava viram algo cair da bolsa em suas costas. Em vez de ajudá-lo, eles correram e verificaram, apenas para encontrar muito ouro. Em poucos segundos, tudo foi levado embora. Macalingas Ofis foi deixado sozinho na estrada do deserto para gemer e apodrecer. Com dor e quebrado. As experiências dos outros deuses escravos variaram um pouco, mas foram basicamente semelhantes. Alguns até desmaiaram porque um soco repentino e poderoso de ar atingiu seus peitos, quebrando instantaneamente suas costelas. Enquanto isso, outros tiveram o corpo inteiro esculpido com cortes profundos sem motivo. A confusão tomou conta de suas mentes. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Parecia um inferno, seus piores pesadelos se tornando realidade. Bestaria, Alfia dos Elfos. Como podemos permitir que nosso maior inimigo pise em nossas terras abençoadas? Você está se ouvindo, Ratagun? Você pode ser um rei, mas não aceitamos ditadores. Concordo. Muitos tentaram e falharam. No enorme salão do castelo real élfico, coberto de vinhas verdes e flores perfumadas, o conselho dos anciões sentou-se e discutiu os assuntos em questão. É claro que, como qualquer corte, havia grupos que apoiavam o rei e aqueles que se opunham a ele. Infelizmente, a oposição foi liderada pelo pai da rainha. Sentado em seu trono e ouvindo os anciãos sentados diante dele, Ratagun observou com aborrecimento enquanto eles brigavam enquanto ele já havia se decidido e enviado uma resposta. Não importa o que acontecesse, ele simplesmente queria mostrar ao filho o reino dos elfos pelo menos uma vez. Suficiente. Ratagun gritou para silenciá-los. Com sua voz, as plantas próximas estremeceram e se curvaram. Durante 1000 anos, incontáveis elfos morreram. Se estabelecer a paz com Sol nos permite acabar com a guerra sem sentido, então qual é o mal? A deusa Remira nunca iria querer ver seus filhos morrerem por nada além de nosso orgulho inflado. O pai da rainha riu abruptamente. Com seu cabelo loiro, olhos verdes e corpo alto e esguio, ele parecia bem jovem, apesar de ter milênios de idade. Orgulho? A coisa que você colocou aos pés daquele garoto arrogante quando se ajoelhou. Ratagun, você traiu a confiança deste conselho. Sem nos consultar, você escolheu ser fraco. Você não tem a coragem que cabe a um governante de elfos. Seus antepassados devem estar totalmente desapontados com você, filho. Totalmente devastados. Os profundos olhos cinzentos de Ratagun mostraram uma pitada de raiva quando ele se levantou de seu trono. Elitran, não carregue a ideia de que estou em silêncio porque você é o pai da minha esposa. Diga-me, o que parou a praga? Aquele garoto arrogante fez. Diga-me, quem está dando o maior passo para acabar com a luta de 1000 anos sem fim à vista? Ele tem 26 anos e é um mago supremo. Aquela chuva dourada foi por causa dele. Agora me diga quem é aquele que mostra a verdadeira humildade ao dar o passo à frente e chegar a uma terra que ele sabe que certamente o desprezará. Sua Majestade está correta, falou o primeiro ancião, o braço direito do rei. Se a animosidade com Sor puder acabar, talvez possamos concentrar-nos mais no aumento dos nossos números. O preço que pagamos na guerra e na peste foi grave. Devíamos matá-lo. Elitran da Urmalgat propôs. Se ele é tão jovem e tão poderoso, talvez um dia ele ascenda além do Supremo. Vamos atacar agora, que esta seja a benção de Remira. Baque. Uma maldição. Ratagun rugiu, chutando o chão para mostrar um pouco de seu poder como Mago Supremo. Para um homem de milênios, você não tem sabedoria, pai. Você honestamente acredita que o humano que derrotou 2 magos supremos para se tornar o Papa não preveria a possibilidade de nosso ataque? Deixe-me lembrar este conselho. Muito orgulho pode levar à arrogância, e muita arrogância leva a erros, erros que o humano Papa nunca fez. Em toda a sua vida,
Cada vez que alguém foi contra ele, sofreu tremendamente. Por isso proponho que sejamos pacientes e deixemos que ele chegue. Vamos ver o que ele tem a oferecer, e se não gostarmos, pode usá-lo para livrar o pantano divisor do demônio vil. O peito de Ratagun subiu e desceu enquanto ele terminava seu pequeno e apaixonado discurso, que era um apelo oculto para permitir uma visita a Sylvester. Acordado. Paciência é a nossa virtude. Como elfos, é contra nossa natureza a ser impaciente. Vamos ver o que este humano planejou. Lentamente, os membros do conselho discutiram entre si e concordaram sobre a questão de pelo menos acolher o Papa em Alfia. Não se sabia se eles realmente pensavam isso ou se sentiam medo de irritar demais o rei. No entanto, Elitram permaneceu impassível. Havia um toque de intriga e repulsa em seus olhos, algo que Ratagun notou muito bem, já que ele já foi um aluno orgulhoso do mesmo homem. Se ocorrer um ataque não sancionado por mim ao Papa humano enquanto ele estiver em Alfia, considerarei isso uma traição. Não mostrarei gentileza então, juro por Madre Remira. Todo o conselho sabia a quem essas palavras eram dirigidas. Querendo não se intrometer na rivalidade, os anciões prontamente deixaram o salão. Elitram também saiu, sentindo apenas desprezo em cada movimento que fazia. Isso foi divertido. Justamente quando Ratagun deu um suspiro de alívio, ele ouviu a voz de Avans atrás de seu trono, sem saber quando chegou lá. Frustração é a palavra, irmãozinho. Avans riu provocativamente. Você deveria estar feliz. O superestimado da família está vindo para cá. Estou muito animado para ver o que ele planejou depois de ver como ele lidou com você, tão cruel. Pai. Ratagun deu um tapa na testa e esfregou o rosto. Isso é o que mais temo, Avans. Ele é muito excêntrico. Meticuloso é a palavra, irmão, respondeu Avans e ficou ao lado do trono e olhando para a sala. Só o tempo dirá o que ele tem em mente, respondeu Ratagun cansado e levantou-se para voltar ao trabalho. Se ele deseja paz, então eu também. Mas se ele deseja guerra, morrerei lutando pelo meu reino. Oh! Achei que você tivesse esquecido sua lealdade. Eu tinha. Ratagun saiu da câmara. Mas ele me lembrou. Quando me fez ajoelhar. Tio-e-Pop capítulo 131. O tempo passa rapidamente quando você perde no trabalho. Embora Sylvester odiasse a papelada, ele não era alguém que faria um trabalho sem entusiasmo. Ele leu todos os documentos com foco máximo e anotou respostas e correções sempre que necessárias. Ele deu aprovações e carimbou seu selo em alguns outros. Durante toda a noite, ele trabalhou incansavelmente e, ocasionalmente, supervisionou a criação de um diretório para contabilizar os escravos e compilar dados sobre eles. O plano era sair pela manhã, já que não restava muito tempo antes que ele precisasse estar em Beastaria. Meu. Bem banana. Ei! Sylvester olhou com inveja para Mirage dormindo em sua mesa, abrindo bem as patas e descansando sobre a barriga como se fosse feito de gelatina. A bola de pelos roncava e murmurava durante o sono, como sempre. Na verdade, suas alegrias na vida eram bem simples. Contanto que ele tivesse Maxie ao seu lado, uma vida seria boa. Por fim, Sylvester terminou seu trabalho e saiu para ver como tudo estava indo. Felizmente, para sua satisfação, tudo foi bem administrado. Os vendedores e compradores foram bem interrogados, e todos aqueles ligados a quaisquer famílias nobres logo seriam usados como armadilhas para atrair essas famílias a aceitarem seus crimes. Enquanto isso, os vendedores de escravos não tiveram piedade. Eles foram amarrados com longas correntes e obrigados a marchar em direção à Terra Santa para o julgamento conjunto. Mas finalmente, quando o sol nasceu no horizonte, Sylvester preparou-se para partir também. Ele veio Félix, que ficaria para trás e administraria a Torre de Solis e garantiria que as crianças que ficariam para trás fossem bem tratadas. Félix, falo com você diariamente, então prepare um relatório no final de cada dia. Se acontecer alguma coisa, você vai instruí-lo sobre como lidar com isso. Sylvester se preparou para sair com o longo trem de carruagens preparadas para transportar os escravos não humanos. Deseje-me sorte em Beastaria. Que Deus abençoe aqueles idiotas de Beastaria para que eles não acabem do seu lado ruim, rezou Félix. Sylvester simplesmente riu e deixou seu bom amigo. Ele sabia que Félix era uma pessoa muito mais madura agora, muito mais profissional, mas as piadinhas eram algo que o tornava único e agradável.
Ele saiu e subiu na enorme carruagem puxada por 6 cavalos do Lorde Supremo Inquisidor e enviou-se. Eles estavam à frente do trem de quase 100 carruagens. Só pararemos no nosso destino. Para cada transporte foram fornecidos suprimentos para lidar com qualquer situação. O Lorde Inquisidor informou assim que se moveu. Sylvester acomodou-se no assento espaçoso e olhou pela janela. Foi um tanto nostálgico quando ele se lembrou do primeiro passeio na mesma carruagem quando era bebê. Ele viu o mundo pela primeira vez. Agora, aqui estava ele. Você se lembra da primeira vez que me contou sobre o deserto divino e a muralha do vazio? Sylvester perguntou a ele. Tão vividamente como se fosse ontem. É uma memória que nunca irá embora. Lorde Inquisidor respondeu. Sylvester sorriu gentilmente, balançando a cabeça. Chegamos tão longe e ainda resta muita coisa. Minha próxima jornada nos dirá o que o destino de Sol contém. Solis está com você, e sua luz está com o Sol. Tenho certeza, com você, todos superaremos nosso objetivo. O Lorde Superior Inquisidor respondeu, mantendo aquela voz furiosa e fervorosa. Nunca vi tanta confiança como o povo do Sol tem em você. Eles realmente acreditam em tudo que você escolhe seguir. Sylvester suspirou e concordou. Mas, no fundo, ele sabia como essa lealdade havia sido conquistada. Através de propaganda interminável e de suas ações ocasionais que se concentravam apenas em ganhar popularidade. Era uma lealdade que ele havia coagido do povo. Com inúmeros pensamentos girando em sua mente, eles viajaram e passaram pela Cidade Verde, em reconstrução. Os ex-escravos não-humanos perceberam todo o desenvolvimento pelas janelas de suas carruagens, vendo pela primeira vez a sociedade humana assim. Finalmente, quase um dia depois, chegaram à Vila Feliz, que ficava perto da Terra Santa. Aurora já estava lá com um grupo de soldados, pois um pequeno número de não-humanos queria permanecer no Sol desde que nasceram e foram criados em cativeiro. Além da linguagem dos humanos, eles não sabiam nada sobre sua própria espécie. Viva aqui com os não-humanos e ajude-os a se estabelecerem. Lembre-se, eles não são diferentes de nós, então trate-os com gentileza. Sylvester avisou Aurora e retomou sua jornada. Sem demora entraram na Terra Santa e as carruagens pararam no porto. Grandes navios de 3 mastros os esperavam ali, parte da marinha da Terra Santa. Logo, os não-humanos foram guiados para os navios em fila. O luxo não podia ser oferecido naquele momento, então redes simples foram fornecidas para cada pessoa dormir durante a noite. Enquanto isso, Sylvester foi ao palácio do Papa para uma visita rápida e encontrou os 2 grandes magos juntando-se a ele. Além disso, ele precisava de uma armadura para parecer imponente. Então ele foi diretamente para seu arsenal particular, escolheu uma armadura dourada e vestiu-a sobre roupas confortáveis de couro. Depois colocou uma capa vermelha nas costas e olhou-se no grande espelho. Como estou, Shunki? O melhor. Mirai cantou, algo que ele diria mesmo que Sylvester parecesse um sem-teto. Tudo bem então, vamos para a bestaria. Sylvester pegou o cajado do Papa com uma das mãos e partiu novamente para o porto. No entanto, Gabriel juntou-se a ele na curta caminhada. Alguma coisa nova? Sylvester perguntou. Tudo foi preparado no navio marcado com uma pata de gato na bandeira. Tem tudo o que você pediu, informou Gabriel discretamente. Você tem certeza de que levar essa tecnologia até eles não será visto como uma tentativa de ataque? Ah, eles não vão se não puderem ver. Não se preocupe, Gab. Sylvester deu um tapinha no ombro de seu Azir e embarcou no navio com Bloodline e Soulbreaker. Se tudo correr bem, devo voltar dentro de um mês. E se isso não acontecer? Gabriel perguntou. Sylvester acenou com a mão. Meu amigo, você esqueceu a regra que sigo ao começar uma briga. Nunca escolha uma briga que você sabe que não pode vencer. Gabriel suspirou e acenou de volta, respondendo em um sussurro baixo para que ninguém pudesse ouvi-lo. Ah, ele provavelmente já planejou os esquemas ocultos para uma luta antes de tudo isso. Com isso, a frota de navios começou a se mover pelo Mar de Sangue. Foi uma viagem lenta, pois todos os navios viajaram em formação cerrada. E como queriam chegar diretamente a Alfia, tiveram que ir para o sul e contornar a costa oeste de Bestaria. No entanto, como era a frota da Terra Santa, eles utilizaram magia para empurrar as velas para frente e magia da água para suavizar o passeio nas ondas. Enquanto o tempo normal de viagem para tal distância seria superior a uma semana,
A frota conseguiu fazer a viagem em 3 dias e 2 noites. Alguns dos não-humanos adoeceram durante a viagem do navio, sem nunca terem passado por essa experiência. Sylvester curou a maioria deles e tentou elevar sua imagem em suas mentes. Repetidamente, ele dizia a eles que se eles se sentissem condenados ao ostracismo em suas comunidades em Bestaria, eles poderiam retornar para Sol, e ele lhes daria um lar e respeito. Mesmo que houvesse ódio contra os humanos, os ex-escravos pelo menos se sentiam um pouco positivos em relação a Sylvester devido a isso. E no momento em que contornaram a terra dos centauros, uma região dentro de Alfia, os ex-escravos também começaram a exalar o cheiro de alguma reverência. O meio-dia chegou quando eles começaram a se aproximar do porto secundário de Alfia. Era um porto fluvial, situado entre duas muralhas que dividiam a terra das Dríades e o Alto Ragnum, a capital élfica. Como esperado, eles não tiveram entrada direta na capital élfica, e Sylvester não se importou, vendo tantos navios, tal reação era esperada. Bah! Uma buzina profunda ressoou naquele momento quando os navios começaram a atracar no porto. A história se formava quando uma frota portando as bandeiras da Terra Santa chegou à terra dos elfos. Os elfos que trabalhavam nas docas ou na cidade próxima vieram observar a comoção com interesse. No entanto, a maioria dos que reconheceram a bandeira mantiveram distância. Os marinheiros foram avisados de antemão para não desembarcarem do navio, aconteça o que acontecer. Apenas Sylvester, Bloodrine e Solbriaque saíram junto com todos os ex-escravos élficos, que incluíam principalmente mulheres élficas que tinham lágrimas nos olhos ao ver rostos familiares pertencentes à sua própria espécie. Havia quase 1000 ex-escravos élficos lá, embora alguns também tivessem ficado para trás. Sylvester assumiu a liderança e rapidamente avistou um rosto familiar. É um prazer vê-lo novamente, Príncipe Avance. Avance sorriu e apertou a mão de Sylvester enquanto olhava para a multidão atrás dele. Bem-vindo a Alfia, Papa Sylvester. De todas as coisas, este não era um presente que eu esperava. Não gostei que eles tivessem Godless no nome, respondeu Sylvester. É ótimo ouvir isso. Agora, por favor, siga-me. Avance disse e começou a caminhar com Sylvester em direção ao portão que levava ao Alto Ragnum. Ao longo do caminho, um bom número de elfos começaram a se reunir para observar o jovem loiro que eles não tinham ideia. Ele parecia bonito, como um elfo, mas a falta de orelhas era confuso. Embora guardas élficos também estivessem presentes, caso alguém tivesse alguma ideia engraçada. Apenas uma curta caminhada depois, eles pararam diante de enormes portões de bronze adornados com inscrições rúnicas. Com Sylvester na frente e os ex-escravos atrás, ele observou os portões se abrirem, revelando a cidade distante com suas torres imponentes. Mas primeiro, havia uma grande multidão de elfos em roupas reais, alguns até com barbas brancas. Liderando todos eles estava um elfo alto, de cabelos negros, vestindo uma armadura prateada e uma capa verde nas costas. Nenhuma palavra precisou ser dita quando Sylvester e Ratagun se olharam. Um filho e um pai, abrigando o medo de que seu segredinho escondido fosse revelado. Papa Silvestre do Sol, o rei Ratagun falou com respeito e graça. Como rei da raça élfica e governante de Alfia, em meu nome e do Conselho dos Anciãos, dou-lhe as boas-vindas a esta terra. Pela graça de Remira, que este encontro histórico se transforme em algo beneficamente grandioso. Sylvester inclinou um pouco a cabeça em resposta, mas as palavras que saíram de sua boca ecoaram como um sermão sagrado. Em pouco tempo, um magnífico halo de luz dourada e brilhante se formou atrás de sua cabeça, envolvendo todos os ex-escravos atrás dele em calor, uma experiência sobrenatural que eles estavam sentindo pela primeira vez. Saudações, meus amigos, de praias distantes e Leer, venho como portador de uma mensagem, pura e gratuita. Contra o mal dos ímpios, eu decreto veementemente, esperando por igual benevolência que, vou ver. Ratagun e o Conselho dos Anciãos foram pegos de surpresa. Eles não puderam deixar de ficar boquiabertos com a visão magnífica. Sylvester parecia perfeito com aquele brilho radiante, seu rosto aparentemente esculpido para exemplificar o brilho élfico. Só então, Sylvester deu um passo à frente e atravessou o portão, aproximando-se de Ratagun com a mão estendida. Nesta hora sagrada e marcante que nos foi emprestada, por muito tempo, permanecemos como inimigos, proponentes. Com as mãos postas, nossa unidade será divinamente potente, para vidas perdidas sem sentido,
Que isso seja uma expiação. Ratagum, surpreso com suas palavras significativas e o imponente halo de luz. Não importa o que aconteça, ele não poderá deixar de ficar quieto. Como se a própria Madre Remiro movesse sua mão se levantasse. Antes que ele pudesse compreender, ele se mudou. Fecho. Papa Sylvester Maximilian e Rei Ratagum Sheik Eldaron, dois nomes que compartilhavam um vínculo secreto, maior que o sangue e muito mais. A história foi feita sem uso de lâmina. Nenhuma inquisição ou cruzada, mas palavras simples eram um modo de comércio, o suficiente para que todos os pensamentos fossem transmitidos. Twitch Pop capítulo 132 Sylvester não se importava muito com o conselho ancião dos elfos. Enquanto o Rei Ratagum estava com ele, ele sabia que poderia seguir em frente com o plano lentamente e trazer a paz entre suas espécies. Ele queria mostrar sua majestade diante deles e conquistar sua admiração e curiosidade. Essa era a única maneira de ganhar o respeito de seres que provavelmente tinham milênios, se não mais. Com apenas 26 anos, ele sabia que sua força era a única coisa que lhe renderia respeito, mas optou por não usá-la devido aos riscos. Ele sentiu o cheiro de admiração e surpresa da multidão de elfos ao seu redor. Era exatamente o que ele queria. Ele abriu a mão do Rei Ratagum sem reservas. Mas, como sempre, alguém tinha que estragar o clima. Um elfo apareceu, parecendo um pouco mais velho e maduro que Ratagum. Porém, quando ele falou, essa maturidade parecia superficial. Ele tinha cabelos loiros e era bonito, mas sua boca era igualmente repulsiva. O que é isso? Pensei que recebemos o Papa dos humanos, não um cantor. Sylvester notou a expressão de repulsa no rosto de Ratagum, bem como o desconforto dos outros elfos antigos. Ele sabia quem era esse elfo loiro. A beleza de ter uma vida longa é que podemos explorar tudo, experimentar tudo. Nem todo mundo tem capacidade mental para valorizar o que os outros fazem, mas está tudo bem. Falado como um homem sábio, o Rei Ratagum já gostou de Sylvester por envergonhar indiretamente o ancião Elitran. Agradeço você por salvar meu povo das garras da escravidão. Eles serão respeitados e cuidados em sua terra natal. Sylvester concordou e optou por lembrar ao homem que esta era uma troca de mão dupla. Ser generoso é algo que nunca passa despercebido, de uma forma ou de outra. O universo retribui. Com isso, Ratagum levou Sylvester para encontrar alguns dos elfos mais velhos. A maioria deles parecia, no máximo, homens de meia idade, e apenas alguns deles tinham barba. A coisa mais comum que todos tinham era a estatura alta e os rostos bonitos. Na verdade, era como se tivessem feito um acordo com o diabo para parecerem tão bonitos. Mas considerando quão difícil era para eles procriarem, era de fato semelhante a um pacto com o diabo. Este é o primeiro ancião e meu segundo em comando, Florian Delet. Ratagum apresentou o homem com respeito em sua voz. Florian tinha cabelos ruivos tão longos que tocavam a parte inferior das costas. Ao mesmo tempo, ele parecia musculoso em suas vestes verdes e sedosas. Ele exibia um sorriso gentil e constante, e era genuíno. Os aromas do respeito. Finalmente, um elfo decente, Sylvester abriu a mão do homem. Depois disso, Ratagum levou Sylvester ao homem que ele mais odiava. Este aqui é o ancião Elitran Dalur Malgat, o pai da rainha. O espinho no lado de Ratagum. Sylvester também apertou a mão do homem. Será interessante lidar com ele. Ouvi muito sobre você, ancião Elitran. Você treinou o Rei Ratagum e é seu sogro. Sua opinião deve ser altamente valorizada aqui, disse Sylvester, agindo como conhecedor e ignorante ao mesmo tempo. A combinação perfeita por zombaria sutil. A boca de Elitran se curvou. É claro que o rei leva em consideração tudo o que sugiro, quem matar e defender. Ah, isso é uma ameaça. Sylvester se divertiu com o homem, mas não odiou, pois entendeu por que odiava tanto o Rei Ratagum. Vamos ao Castelo Real, Papa Silvestre. Deixe-nos mostrar-lhe nossa culinária e hospitalidade élfica. Rei Ratagum disse, parecendo muito mais entusiasmado do que deveria. Sylvester seguiu ao lado do Rei Ratagum, caminhando pela capital do reino élfico. Ele realmente gostou da paisagem e do modo de vida. Havia muito mais natureza em todos os lugares. Havia árvores altas cobrindo quase todos os pedaços de terra, e todas as estradas e edifícios eram cercados por galhos largos com vegetação exuberante. Pequenas fontes e canais estavam por toda parte, assim como canteiros de flores.
Os elfos que residiam lá pareciam ricos e bonitos. Mas o que irritou Sylvester foi o quão abertamente eles exibiam seus escravos, não muito diferente do sol passado. Ele viu humanos seguindo vários elfos, carregando bagagens ou qualquer outra coisa. Ele não encontrou nenhum abuso físico, mas pela expressão desesperada em seus rostos, ele sabia que provavelmente aconteceu a portas fechadas. Se eles se recusarem a abandonar a escravidão, não teria escolha a não ser adotar uma abordagem mais dura, pensou Sylvester enquanto admirava o que podia. Logo chegaram ao que parecia ser um grande refeitório. Era uma sala enorme com teto elevado e janelas estratégicas para otimizar a luz natural. Decorado com luz brilhante, cortinas verdes e roxas sedosas e várias peças de exibição nas paredes. No meio de tudo isso havia uma mesa enorme e comprida feita de pedra branca, e as cadeiras eram as mesmas. Ele não conseguiu encontrar muita coisa feita de madeira. Deixe-me apresentar-lhe primeiro as iguarias de Alfia. O rei Ratagum sentou-se orgulhosamente na ponta da mesa. Ele convidou Sylvester para sentar-se ao seu lado direito enquanto Blodrane e Soulbreaker ocupavam os outros dois assentos ao lado de Sylvester. Naquele momento, Sylvester levantou-se novamente e contornou a mesa atrás do rei Ratagum. Saudações, você deve ser a rainha de Limira. A famosa beleza de Alfia, a rainha, com seu rosto de aparência madura e longos cabelos loiros, entrou vestindo vestes douradas claras, elegantes e de estilo majestoso. Seus olhos eram grandes e brilhantes, como se também o admirassem. No entanto, havia alguma frieza na maneira como ela olhava e se movia. Ela ergueu a mão em cortesia e Sylvester segurou-a na palma antes de beijar as costas da mão dela. Ele sorriu radiante, a desgraça da maioria das mulheres. Você é tão linda quanto dizem os rumores, rainha de Limira. Ela quase riu, mas se conteve na presença de todos os mais velhos. Você não parece tão velho quanto eu esperava de um papa. Ah! Sylvester não precisou se conter e riu. Bem, a sorte favorece os corajosos, e tenho lutado desde que nasci. Fui bastante favorecido, não tenho dúvidas. O rosto de Ratagum caiu quando ouviu a parte sobre lutar desde que nasceu. Ele sabia que Sylvester teria vivido uma vida muito melhor se tivesse sido mais corajoso no passado. Depois de flertar com a madrasta, Sylvester voltou para seu lugar e conversou com o resto dos anciãos sentados ao redor da mesa. Havia um total de 10 anciãos com o pai da rainha excluindo o rei. Avans não fazia parte dos mais velhos e apenas se sentava ao lado da rainha de Limira. Este é um dia histórico, disse Sylvester e ergueu a mão em direção ao meio da grande mesa vazia, já que a comida ainda não havia chegado. Isto é semelhante ao primeiro contacto oficial entre duas civilizações. Durante 1000 anos, fomos levados a guerras por erros cometidos pelos nossos antepassados. A morte do Papa Desmond permanece envolta em mistério, e quem o matou ainda é desconhecido. Não mais o passado poderá manipular nosso futuro. Então, vim trazendo presentes. Uau! Instantaneamente, Mirage abriu a boca na mão de Sylvester e vomitou caixas sobre caixas, embrulhadas em papéis lindamente pintados e amarrados com fitas. Havia também garrafas de Sunsine Nectar, o álcool que não continha álcool. Havia também instrumentos musicais e cópias de hinos que Sylvester havia escrito, bem como vários outros livros interessantes sobre ciências elementares. No entanto, os mais velhos ficaram claramente mais chocados com sua magia espacial do que com os presentes. Eles apenas observaram uma pilha de presentes se formar sobre a mesa, obscurecendo a visão de alguns anciãos do outro lado. Crunch. Oh, grande mãe natureza! De repente, o mais velho do grupo, aquele com a barba branca mais longa e traços faciais antigos, exclamou. Isso é muito delicioso. O que é isso? O rei Ratagum acenou com a mão, tirando os presentes do caminho para olhar. Lá, o elfo de longa barba branca estava comendo algo marrom, semelhante a um azulejo. O que você está comendo, General Zelfar? O que? A cabeça de Sylvester voltou-se para o velho sentado no assento distante, perto do outro extremo da mesa. Esse é o General Zelfar. Eu pensei que ele morreu. Foi isso que os livros nos contaram durante nossos tempos de escola. Sylvester olhou para o velho de aparência alegre, ainda muito musculoso e alto, mas seu rosto parecia mais o de um velho vovô despreocupado. Ele matou quase uma dúzia de grandes feiticeiros do sol em 1000 anos. Ele se aposentou? Sylvester se perguntou e optou por falar diretamente. Isso se chama chocolate,
General Zelfar. É feito de sementes que encontrei e desenvolvi, conhecido por sua textura suave e doce quando combinado com açúcar. Comer uma quantidade moderadamente disso pode ajudar o corpo a melhorar a circulação sanguínea e aumentar os níveis de energia, especialmente em atividades que envolvem a cama. Crunch. Quase todos os anciões desembrulharam imediatamente uma barra de chocolate e vieram a comê-la. Claro, eles queriam ter filhos com as esposas. Qualquer coisa que pudesse ajudar nisso foi uma vitória da deusa. Achei que o general Zelfar teria falecido em batalha com o Papa Shell. Sylvester disse ao rei Ratagun em voz baixa. Ele não perdeu, respondeu Ratagun em um tom ainda mais baixo. Ele simplesmente se cansou de lutar por 1000 anos e decidiu se aposentar e se tornar um ancião. Agora, ele passa a maior parte do tempo comendo, escrevendo, treinando, cantando e cortando mulheres. Sylvester quase viu Félix no general Zelfar. Eles seriam ótimos amigos. Tosse. Mas, como sempre, o Elder Elitran não suportou o ar positivo no salão e decidiu falar. Vossa Majestade, o Senhor desejava mostrar ao Papa a nossa hospitalidade. Por que não começar a retribuir a hospitalidade deles? Aí vem. Sylvester sabia onde isso iria dar. O que você quer dizer, ancião? Pergunta Ratagun. A rainha parece desconfortável. Sylvester notou o olhar irritado da mulher. Vossa Majestade, quando visitou a Terra Santa, você criou um espetáculo. Tenho certeza que o Papa Silvestre também gostaria de se ajoelhar diante de você e mostrar seu desejo por uma paz genuína. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.